De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui recebendo a Alessandra Baltazar. Obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano. Obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito do CISEM, né, que a maioria das pessoas não conhece, né, o que é e qual a função dele. Tá. Bom, o CISEM é o Sistema Estadual de Museus. Ele existe desde 2009 e a gente tem aí a possibilidade de estar trabalhando, representando as regiões administrativas. Então, Batatais faz parte da região administrativa de Franca. Então, todos os museus dessas 23 cidades que compõem a região administrativa de Franca fazem parte do CISEM RA Franca. A cada 2 anos são escolhidos representantes. Esses representantes, eles são voluntários, eles não recebem um salário, mas também não tem custo para estar trabalhando como representante. Existe uma parceria entre as cidades, né, para locomoção desse trabalho, né, para atuação nessa região. E nós temos uma representante que é da cidade de Franca, que é a Ângela Pimenta, e desde agosto do ano passado eu me candidatei com ela e somos então as 2 representantes regionais dessas 23 cidades. E aí a gente tem as reuniões semestrais que acontecem em São Paulo. Nessas reuniões se encontram todos os representantes regionais, que são aí, agora eu não vou conseguir lembrar, mas eu acho que mais de 13 regiões, 14 regiões, mais a região metropolitana de São Paulo. E aí a gente tem que elaborar um plano de trabalho para ser desenvolvido durante o ano e ir cumprindo as metas desse plano de trabalho, né? E agora, a principal meta do nosso plano de trabalho é a questão do cadastro, né? Do cadastro estadual de museus, que foi aberto agora no dia 18 de junho e que tem aí uma previsão de ser concluída para todas as cidades do estado de São Paulo dentro de 3 anos. É um cadastro virtual e bem extenso, né? E que a partir desse cadastro, mais para frente, é possível uma nova classificação dos museus no estado de São Paulo, que é uma coisa que vem aí preocupando e atentando um pouco mais agora as cidades nessa questão. E aí você fala da quantidade de cidades aí envolvidas, né, que são 23 cidades, com quantos museus? Então, ao todo, na nossa região administrativa, museus abertos são 9. E temos 3 que estão aí em processo, talvez, de reabertura, agora com mudança de administração, alguns museus para reabrir. Então, muitas cidades dessa região não tem... Não tem museu, e talvez nem vai ter. E algumas têm mais de um. E algumas, como o caso Franca e Batatais, tem mais de um, né? Aqui a gente tem 3 agora, né? O Memorial Claretiano, o Museu Washington Luiz e o Centro de Documentação da Segunda Guerra Mundial. Franca tem o MIS, tem o Museu Histórico Xiaxiri, tem o Museu de Astronomia também, então tem até, eu acho que mais um, o Museu do Calçado, que está fechado, então tem esses museus que abrem e fecham também, que vai fazendo essa mudança. Mas em cidades que não tem problema, porque a gente trabalha para elas também, né? No caso, cidades que não têm, a gente promove as exposições itinerantes. Então, existem exposições que são promovidas pelo CISEM, em parceria com algum outro museu. No caso, a gente já trouxe exposição do Museu da Língua Portuguesa, que foi um sobre Charges, né? Essa sala é uma piada. E o Museu do Café, a gente já trouxe 3 exposições, está circulando uma 3ª agora, né? Sobre fazenda, sobre café. E aí as cidades que não têm museus, elas têm um espaço cultural, ela tem um salão, algum lugar que possa estar recebendo. Então a gente acaba que vê essas cidades também como um público de museus, né? Então com a possibilidade também de estar recebendo ações, oficinas, né? Porque o CISEM também trabalha com essa parte de oficinas, de capacitação, né? Dentro dessa área museológica. E até circulação de exposições, que é uma coisa que tem acontecido. E circulação também, E aí, tanto essas que vêm de outros museus para cá, como nossas também, que podem circular entre a gente, né? Entre as cidades que formam a região. Isso vem funcionando bem. A Ângela, que é a outra
representante, ela começou isso em 2012, essa questão da itinerância, e é bem prático, uma cidade busca, a outra leva e consegue fazer essa interlocução e desenvolver mais esse trabalho. E falando em atividades, o Museu Washington Luiz com uma exposição aí falando dos nossos negros. Isso, uma exposição bem interessante, bem difícil de fazer, né? Eu e a Luciana Squarize, a historiadora lá do museu, a gente aceitou um desafio que é proposto pelo IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Museus, de falar histórias que ainda não foram ditas, né? E aqui a gente sabe da questão da origem da cidade voltada para a agricultura, para a escravidão, para as fazendas de café, mas não só em Batatais, como no Brasil todo, muito desse documento foi perdido até por uma determinação do Rui Barbosa na época, né, dizendo que como o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e aquilo era uma vergonha para o país, que esses documentos deveriam ser queimados, extintos e tudo mais. Então aqui a gente consegue encontrar alguma coisa, né, de outras memórias, né? Principalmente José Augusto Fernandes, o Jean de France, que foi um memorialista da cidade da década de 40, que escreveu muito no jornal, O Jornal de Batatais. E através das colunas dele no jornal, a gente conseguiu resgatar, né, ou conhecer um pouquinho mais dessas histórias dos negros de Batatais. E a gente ficou, assim, foi uma pesquisa curta, que dá para ainda continuar. Tem outros lugares que a gente pode estar pesquisando, até fora de Batatais, a respeito disso, que a gente foi descobrindo, mas que, como arquivo do Estado de São Paulo, mas que algumas histórias já a gente considera, assim, muito importantes, né? Uma que eu não conhecia é a história do Evaristão, que até tem uma homenagem para ele em Batatais, o nome de rua, né? A Rua Evaristão, mas eu não tinha noção de quem era, e ele foi uma pessoa que cuidou de doentes, né, de varíola. Quando teve uma peste aqui em Batatais, as pessoas eram totalmente isoladas e ninguém, nem a família às vezes, ficava próximo desses doentes. E ele então criou um lazareto, né, próximo ao bosque, né, de acordo com os relatos ali. E na casa dele ele cuidava desses doentes, ele nunca se infectou, né, e aí foi conhecido então como essa pessoa, um enfermeiro, né, voluntário que cuidou de doentes aí durante a vida dele, um benzedor. Então, uma história muito bonita do Evaristão. Conhecemos a história do Roque. O Roque, ele morava ali na 13 de Maio, aqui no Castelo, e ele foi conhecido como, hoje a gente tem essa brincadeira do Posto Ipiranga, vai no Posto Ipiranga, que tudo é lá, né? Antigamente, né, no final do século XIX, início do século XX, aqui em Batatais era ir no Roque, né? Ele era uma pessoa, era um ferreiro, extremamente habilidoso, e até o que não era de ferragem ele fazia, né? E aí virava motivo, assim, qualquer coisa que a pessoa quisesse, né, encontrar, era para ir no Roque, que o Roque resolvia. Até namorado o Roque arrumava, né? Então, tem uma questão muito bonita. O Tomé também, que foi aqui em Batatais, a gente perdeu essa referência do Moçambique, né? Mas existiu muita festa de congada, de Congo e Moçambique aqui, que acontecia na Igreja do Rosário, que depois foi demolida para a construção da Câmara Municipal, que era uma igreja tradicionalmente conhecida como Igreja dos Negros, dos Homens Negros. E o Tomé, então, era o rei do Congo, o rei do Moçambique, então havia umas festas, e o José Augusto Fernandes descreve com detalhes essa festa, como era essa dança do Moçambique em Batatais. Então, tem várias histórias, assim, histórias bonitas, histórias tristes, e sobre o ponto de vista do José Augusto Fernandes, grande parte, e é o que eu acho que, assim, a gente, enquanto museu, até ficou devendo muito, e que está, então, na hora de resgatar, é a história do Joaquim Antão, né, do Major Joaquim Antão, Joaquim Antão Fernandes, que além de ter tido uma vida muito difícil
e com várias portas fechadas para ele, e até pelo momento que ele viveu aqui também, que ele tinha uma personalidade bem rebelde, ele retorna a Batatais como um grande músico, né? Ele seguiu carreira militar, se destacou na área musical, é o autor da marcha, né, da batida, da entrada do hino nacional brasileiro, então isso é motivo de orgulho, né, na história nacional, e a gente perde essa... Né, aquela introdução que todo mundo conhece, que não havia no hino. Exatamente, né, de um concurso que ele participou, de uma premiação que ele recebeu e da inserção dessa né, marcha, né, da batida no hino nacional. Isso é muito importante, né? E ele retorna a Batatais em 2 momentos muito especiais, que foi a inauguração da estação ferroviária em 1886 e depois na inauguração do Grupo Washington Luiz em 1911. Então, já como uma personalidade, né, muito reconhecida aí no estado de São Paulo. Morreu em São Paulo, está enterrado em São Paulo, mas era negro, nasceu em Batatais, veio de famílias de escravos, né, e conseguiu aí alcançar esse cenário aí. Então, isso a gente tem a batuta dele, que ele recebeu numa dessas homenagens quando ele veio para Batatais, que está lá no acervo do museu. E a gente vê que então até tinha acervos lá e que a gente não tinha um olhar para ele, né? Então foi bom para a gente também rever como o museu estava tratando essa história. E até uma questão que agora torna possível um resgate mais pontual, né? No sentido de, olha, o Major Antão, ele dá nome ao núcleo musical do município, isso, né? E eu tenho certeza que, às vezes, quantos alunos passaram por lá e nem sabem da história dessa figura. Até agora, a nossa proposta, como a gente vai com essa exposição até novembro, e tem um processo que a gente quer desenvolver também de como fazer a monitoria dessa exposição, já está marcado com a banda, o Washington Luiz, uma monitoria específica sobre a parte musical e a contribuição dos negros de Batatais nessa história. E também vamos fazer a oferta para o núcleo, né, Joaquim Antão Fernandes, né, para os alunos do núcleo, para também a gente abrir um dia especial de recebê-los ali, para começar a trazer essa história mais presente mesmo no cotidiano. Sem dúvida, é fundamental isso, porque faz parte da nossa história. E quantas outras figuras não foram resgatadas agora com essa exposição? Isso. Né, se tem um pouco mais de informação a respeito delas. E é uma coisa que também não tem limite, né, não tem fim, porque a gente vê mesmo figuras consagradas da cidade, né, que tem nomes em ruas, em praças e etc., o quanto dia a dia a gente ainda redescobre. Exato. Né, elementos. E tem um painel também muito importante lá, que a gente gostaria muito que as pessoas pudessem visitar o museu e nos ajudar também a ter essa história, que é uma fotografia do Clube da Sociedade 13 de Maio, que depois se tornou o Clube Princesa Isabel. Essa fotografia foi tirada no dia do centenário de Batatais, no dia 14 de março de 1939, e a gente só conseguiu identificar, tem mais de 70 pessoas nessa foto, e a gente só conseguiu identificar uma. Então, é muito importante que a gente tenha também esse momento para tentar começar também a construir ou contar, né? Não é construir, porque está tudo construído. A gente só precisa identificar, né? Então, começar a identificar essas pessoas, essa história e fortalecer essa presença tão também emblemática, né, da criação de um clube de negros que não era só para negros, né, que eles deixaram isso muito claro até no estatuto, que era um clube de negros em que o branco podia entrar e participar, e que a gente tem então aí essa oportunidade também. Então, histórias de pessoas que a gente não tem rosto e rosto de pessoas que a gente não tem história. A exposição está bem nesse sentido aí. Sim. Então a gente porque quer desenvolver. Várias dessas figuras não tem uma foto, né? O Evaristão... Não, nenhum.
nenhum. O único personagem desses que a gente trouxe do final do século XIX, início do século XX, é o Major Joaquim Antão Fernandes, que tem imagem. Os outros nem descrição. A descrição sim, porque o José Augusto Fernandes ele era minucioso, só que é no ponto de vista dele, né? Então ele descrevia o Evaristão como uma pessoa muito alta, muito grande, né? Que até às vezes assim as pessoas tinham medo pelo tamanho dele, mas aí depois a bondade dele vinha do tamanho, né, proporcional ao tamanho dele, era o tamanho da bondade. Então tem algumas descrições sim, né, mas que aí fica a cargo da nossa imaginação. O espaço de documentação da Capitão Altamira, né, como é que funciona a visitação para as pessoas que não conhecem e o que as pessoas vão encontrar lá? Sim. Bom, o Centro de Documentação da Capitã funciona anexo ao tiro de guerra. Nós não ficamos lá permanentemente, né, mas ele é aberto à população. Então, como tem ali os meninos, né, os atiradores e a própria Madalena que trabalha no tiro de guerra, se for uma visita sem monitoria, é só pedir para a abertura do espaço. Se for com monitoria, que é melhor, né, aí é só agendar. A Madalena passa o nosso telefone lá do Museu da Estação, que é o 3761-7071, e a gente faz o agendamento. Lá no Centro de Documentação, é um espaço que tem principalmente a história dos nossos 34 pracinhas que foram para a Segunda Guerra Mundial, 33 e 34 com a Altamira. Tem a história, né, então, dessas 73 enfermeiras que foram para a Segunda Guerra Mundial, e aí a gente tem o prazer e a honra de ter uma batataense fazendo parte dessa história. E temos, então, muito dessa parte da documentação fotográfica. A gente fez um levantamento agora para um projeto de recuperação dessas fotografias e a gente chutava que era 5.000, mas deu mais que 5.000. A gente chegou a quase 6.000 fotografias da Segunda Guerra Mundial, porque a Altamira, a Capitã Altamira, ela fez muito contato com embaixadas, né? Posterior à Segunda Guerra, ela acabou se tornando mesmo uma porta-voz das enfermeiras, da história das enfermeiras na Segunda Guerra Mundial. E a gente tem, então, esse acervo que está guardado, mas que precisa ser melhor guardado, melhor preservado, então a gente está correndo atrás aí de um financiamento para essa preservação. E atualmente a gente está com uma exposição também voltada para essa questão do que ainda não foi dito, que é trabalhar o diário dela. A Capitã Altamira ela tentou publicar um diário que não foi autorizado pelo Exército, mas que ela deixou lá a cópia desse diário transcrita, e nós então utilizamos alguns trechos desse diário numa exposição que a gente montou e que está trazendo então um pouco mais da visão íntima dela a respeito do papel da mulher na Segunda Guerra Mundial, da visão que tinham da enfermeira brasileira na Segunda Guerra, das aventuras, desafios, do trabalho da enfermeira também. Então, a mulher foi a primeira vez que ela foi para a guerra, foi a primeira vez que ela entrou no exército, né, a mulher brasileira. A mulher só foi porque o Brasil mandou um grupo de soldados que tinha que mandar um corpo médico para acompanhar, e no corpo médico, na década de 40, não havia homens enfermeiros, né? Por isso que as mulheres foram chamadas para compor o exército. E eles sofreram muito preconceito, tiveram que passar por muitos desafios. O ambiente de guerra também não é nenhum mar de rosas, né? Então, todas essas dificuldades também, sob o ponto de vista de uma mulher, é muito bonito, é muito interessante e vale a pena ir lá visitar também. Então, agora, às vezes a gente até fica no período da tarde lá, mas só para não correr o risco de chegar e de repente não ter a monitoria, o ideal seria mesmo ligar ou no 3761-2642, que é no tiro de guerra, para agendar, ou então no 3761-7071, que é na estação, para solicitar a abertura. A gente abre final de semana, abre de período à noite, dependendo do grupo que quiser visitar, mas abrimos também individualmente, né? Se uma pessoa quiser ir lá visitar,
está aberto também à visitação. E é bom pontuar isso, né, que esse acervo único, né, só vai ter esse material em Batatais, né, é uma questão de interesse do país todo, e que eu acho que a gente tem cada vez mais ressaltar isso, né, e esses projetos, essas ações que talvez ajudem na recuperação vão dar um destaque mesmo para essa história do Brasil na Segunda Guerra. Eu acho que eu sempre tento ver pessoas para ir pesquisar esse acervo, quem faz história, né, porque é um acervo cru, né, assim, que ainda não foi trabalhado em teses, né, em trabalhos de extensão. Então, é um material que está... não foram todas as enfermeiras que se preocuparam com essa questão de documentar e também com essa quantidade de acervo que existe e que não está, assim, até para a gente montar a exposição, eu andei pesquisando bastante coisa na internet e tem acervo que tem alguns que são reproduzidos, sim, que foi até da imprensa que cuidou da Segunda Guerra Mundial e que então, mas que isso você vai achar fazendo uma pesquisa muito minuciosa, né? E acervo dos Estados Unidos, da Alemanha, da França. Então, ela buscou, além da nossa imprensa nacional e das fotos pessoais que elas tiraram também, que elas trocaram entre elas, as enfermeiras, depois. Então, é um acervo raríssimo mesmo, que a gente tem ainda... Há muito para ser explorado e para ser trabalhado e para ser divulgado, virar publicações e tudo mais. A Carolina coloca dessa história do diário aí, né? Na época ele não pôde ser divulgado. Ela pergunta, será que hoje poderia? Então, a capitã, antes de falecer, ela deixou uma sucessora, que é a sobrinha dela, a Ivete, e deixou essa missão para a Ivete, né? De publicar o diário. De publicar o diário. Ela não se contentou com o não que ela recebeu na época. E aí eu não sei se a família vai aguardar os 50 anos, né, de morte para aí sim, né, os direitos de divulgar essa história, porque é uma história que acaba envolvendo uma questão nacional. Mas o diário está lá, né, a transcrição do diário está lá, é acervo público, a gente não nega informação, né, então não tem como negar essa informação a quem quiser pesquisar. E quem sabe um dia a possibilidade dessa publicação, sim, que ficou a cargo, por enquanto, então, da família. Se um dia a família manifestar essa possibilidade de uma publicação que libere, sei lá, um município, alguma outra forma de algum pesquisador publicar, né, eu acho que também esse material está ali. Né? Mas o original, a gente tem o diário transcrito, que foi encaminhado para publicação, e o diário original, está sob a guarda da família. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque é uma memória viva que está lá, né? E que de fato tem que dar acesso, ainda mais hoje, que a gente tem uma questão aí da questão do feminino muito em alta, né? E de pensar disso em plena Segunda Guerra, de como foram essas conquistas. É uma figura importantíssima, não para Batatais, uma figura importantíssima para o Brasil. Para o Brasil, para o protagonismo da mulher, né? E essa questão, é um diário muito rico, gente, vale a pena, viu? Quem quiser ir lá ler e conhecer um pouco mais. Os anos 40 foi um ano muito complicado também, né? Além dessa questão da guerra, a participação, a questão de marcar muito a mulher como doméstica, né, na questão do feminismo aí, né, tinha muito essa imagem da mulher ideal posando em propagandas ao lado de eletrodomésticos e tudo mais, né, e de repente vem essa presença da mulher na Segunda Guerra Mundial e esse estereótipo de enfermeira também, tem muita coisa que dá para trabalhar relacionado a isso, e a Altamira, ela tem uma posição muito firme em relação a isso também, do respeito à figura feminina na Segunda Guerra Mundial, né, da mulher enquanto, né, atuante ali. Isso é um trabalho, é um relato muito
contundente, que a gente consegue perceber aí várias situações pelas quais ela passou e que ela fortalecia essa questão. E você participou do Encontro Paulista de Museus, né? O que é o evento e como é que foi nesse ano? Bom, o Encontro Paulista é um evento que acontece uma vez ao ano. Esse foi o 9º ano do Encontro Paulista de Museus. E aconteceu durante 2 dias, dia 19 e dia 20, agora de junho. Esse ano, o Encontro Paulista foi muito direcionado para a parte técnica de museus. Eles trataram muito de acessibilidade, de alvará. Então, mais uma questão que eles estão, o sistema estadual, né, por conta do cadastro, da regulamentação desses museus, de todos os museus estarem regulares enquanto a acesso público, enquanto a segurança, enquanto a preservação. Então, teve muita palestra e muita discussão sobre esse ponto. Também trouxeram novas questões sobre fomento e financiamento para museus. No segundo dia foi mais voltado para isso. A gente teve a oportunidade até de conhecer, no caso, porque Batatais já ganhou 3 vezes menção honrosa com um prêmio de educação, né, do Prêmio Darcy Ribeiro, que é um prêmio nacional que é promovido pelo Ibermuseus, que faz parte do IBRAM. E aí a gente conheceu uma das mentoras desse prêmio e tivemos a oportunidade de conversar com ela. Ela também ficou feliz de conhecer, porque dizem que é um prêmio que poucas cidades do estado de São Paulo participam, né? E apesar da gente não ganhar o prêmio em si, mas a menção honrosa, pelo projeto que eles fazem, assim, a gente vê que tem total imparcialidade mesmo e uma possibilidade de museus pequenos chegarem nessa classificação, nessa colocação. Então, isso foi legal também para a gente. Então, foi um evento mais curto esse ano, geralmente ele acontecia em 3 dias, esse ano foi 1 dia e meio, até por reduções de custo, que todo mundo está passando, a cultura está passando mais ainda. E desse movimento, dessas reuniões, né, o que a gente volta com essa missão da questão do cadastro, que tem que ser feita, e da regulamentação dos museus, que também tem que ser feita, e algumas saídas de busca de financiamento que a gente pode buscar principalmente para essa questão regulamentar, né? No caso, atualmente, a gente está correndo atrás de tentar construir uma reserva técnica no museu, né? De adaptar um espaço para reserva, porque então, se a gente não tiver essa reserva, a gente não vai conseguir ser classificado enquanto museu. E uma questão que é interessante também, que aí a gente está buscando solucionar regionalmente, é que tem que ter um museólogo também. E como a gente sabe que é difícil essa questão de contratação, a gente está vendo a possibilidade de fazer regional. Via Coman. Então, via Coman, né? Então, já está havendo um certo envolvimento, né? Os museus estão vinculados tanto à cultura quanto ao turismo. Então, recurso do DAD também já pode ser destinado para os museus. Então, tem assim, eles colocaram algumas regras para a gente cumprir, algumas metas que têm que ser adequadas aí para inserir os museus no cadastro, mas também deram algumas soluções, né, de como a gente buscar adequar. E parece que vai dar certo aí a possibilidade de a gente contratar um museólogo para responder pelos 9 museus da região administrativa de Franca. Foi basicamente isso o Encontro Paulista. Perfeito. Bom, falando nos nossos museus aqui de novo, né, férias nos museus, sendo programada agora para o meio do ano, como é que está esse processo? E existe um chamamento aí para as pessoas que quiserem fazer oficina voluntariamente. Isso, Então, as férias no museu a gente realiza aí também há muito tempo, né? Um projeto que tem mais de 6 anos e agora em julho, então na última semana de julho a gente vai fazer as férias no museu. A gente abre inscrições para 30 crianças de 6 a 12 anos, lá na Estação Cultura, no período da tarde. Mas antes, a gente está, então, querendo fazer um pouquinho diferente esse ano, então a gente já fez as férias no museu em vários moldes e estamos
vendo aí agora de convidar pessoas de várias áreas, na área de artes, de história, de biologia, enfim, que tiver algum projeto para ser desenvolvido com crianças, com essa faixa etária de 6 a 12 anos, pensar um projeto que possa ser desenvolvido em 4 horas, no período da tarde, lá na estação, e mandar a proposta para o nosso e-mail, ou ligar lá na estação e a gente passa o contato, né, o 3761-7071, para fazer uma oficina. E a troca, né, desse trabalho desse oficineiro é a gente oferecer um certificado com a carga horária de 8 horas, 4 para montagem no período da manhã e 4 para realização à tarde. E, além disso, a divulgação na imprensa, que a gente, né, tem um espaço na imprensa local, que aí a gente pode colocar o nome da pessoa, a oficina, a formação, enfim, fazer essa troca. A gente já começou a receber algumas inscrições e aí a gente então vai montar essa programação agora até o dia 10 de julho. Vamos abrir as inscrições para as crianças no dia 17 de julho e as férias a partir do dia 24, do dia 24 ao dia 28 de julho. Então, quem quiser participar, quem quiser oferecer, quem quiser, né, ter essa oportunidade de realizar uma oficina na estação com as crianças, a gente tem uma adesão muito grande, né, já está aí criança procurando até, né, famílias procurando. Essa época das férias é um projeto que a gente tem sempre já um público que gosta de participar. Então, quem quiser aproveitar, né, vale como ACC, né, vale também, né, para currículo, né, essa oportunidade de realizar essa oficina lá. Então, a gente está de portas abertas, a gente só vai adequar a questão de material que a pessoa for precisar, porque aí essa parte de material é a contrapartida do museu também, né, de providenciar e de organizar todo o espaço para que a oficina ocorra da melhor forma possível, dentro do que a pessoa está programando. Uhum. E, de fato, né, a gente acaba vendo já a tradição disso, né, várias famílias já têm esse costume de levar as crianças lá, e dessa possibilidade mesmo das pessoas até exercitarem uma oficina, de ter esse contato, de testarem. Né? Eu acho que a gente vê, né, eu dando aula, a gente percebe que tem muito aluno que precisa, às vezes, quer ter, né, uma oportunidade de criar uma atividade, de desenvolver uma atividade e às vezes não aparece uma escola, um lugar em que ela possa fazer isso, né? Então, a gente vê até vale como cumprimento de carga horária e vale também para ela pôr em prática mesmo uma ideia que talvez, né, ela não consegue ter uma equipe. A gente tem a equipe lá do museu também para ajudar, para assessorar. Então, né, são coisas que vale para o currículo da pessoa também, com uma ação que ela desenvolve. Então, acho que é uma boa troca, né, essa oportunidade, tanto do museu receber uma coisa diferente, porque a gente também gostaria de estar trabalhando coisas diferentes esse ano, quanto a pessoa de poder ter um espaço ali, uma infraestrutura para estar realizando essa oficina. Perfeito. Bom, para quem quiser, né, encaminhar as ações das oficinas, agendar visitas, saber mais detalhes aí a respeito das férias para levar suas crianças, como é que deve proceder? Bom, então tem 3 caminhos, né? Ou ligar lá na estação, no 3761-7071, ou me contactar pelo Face, né, Alessandra Baltazar, me mandar uma mensagem lá. Eu costumo, uma vez ao dia, pelo menos, estar olhando todas as mensagens. Ou então mandar um e-mail, né, para o MHP, que é Museu Histórico Pedagógico, Washington Luiz, mhpwashingtonluiz@gmail.com. Acho que as 3 formas mais fáceis, ou então ir lá na estação, né, 4 formas. Ir lá na estação, no período da manhã, com certeza tem funcionário, no período da tarde, ou a gente está na estação, ou está no centro de documentação, mas, enfim, também o pessoal consegue deixar recado lá e a gente dá o retorno, né? Em agosto, a gente tem um especial no centro de documentação, que aí, juntamente com o tiro de guerra, que é comemorado a Semana do Soldado, aí a gente vai fazer uma programação especial para lá em agosto. E agora, em julho, então, a gente está fortalecendo mais Museu Washington Luiz. O Washington Luiz, a estação. E aí, cada mês a gente vai jogando para um para outro, para
incentivar, né, essa visitação e conhecer um pouquinho mais ali do acervo que é da cidade. Maravilha. Eu quero agradecer a presença e deixar o programa sempre à disposição aí para as ações dos museus. Obrigada, Luciano. Agradeço também a oportunidade de estar aqui. Reforço, então, esses convites todos aí das ações. E espero em breve aí voltar para trazer mais novidades dos projetos que a gente está concorrendo. Maravilha. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, eu converso aqui com o Wagner Gabellini. A gente vai falar um pouquinho a respeito das ações lá da comunidade da paróquia e um balanço da quermesse. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito da quermesse de Santo Antônio aqui na companhia do Wagner. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Mais uma vez, os nossos agradecimentos à educadora, certo? Que sempre abriu as portas para nós. Deixar o meu abraço a Bernadette, a todos os funcionários. Que todos os eventos do santuário, vocês sempre nos abriu a porta, nos receberam, nos acolheram os nossos pedidos. Bom, a tradicional quermesse do santuário é de Santo Antônio. É de Santo Antônio, né? Está dentro aí da paróquia. Tá. Né? É uma, ou se não a quermesse mais antiga da cidade, uma das mais antiga antigas. da cidade, se não me engano. Essa é mais antiga ainda. Nós temos 3 capelas que pertencem ao santuário, que é a Vila Lídia Nossa Senhora Aparecida, né? O Santo Antônio, e aqui o Menino Jesus e São Benedito no Riachuelo. Essas 3 capelas pertencem ao Santuário Bom Jesus. Perfeito. E vocês sempre mantendo a tradição, né, de realizar lá no espaço. Foi uma das primeiras também a construir uma estrutura, né, Wagner, para reduzir aí os custos. Exatamente. Realmente foi. Isso é de muitos anos atrás. Me parece que a família Pupim, antigamente, que administrava essa quermesse, certo? E depois teve um intervalo que parou, aí depois o Padre Eloy quis recomeçá-la de novo, né? E nós estamos aí com ela até hoje, a todo vapor, graças a Deus. Sem dúvida. Esse ano com mais uma tradicional edição aí que foi realizada, e com essa mudança agora que as quermesses seguiram, né, de fazer por um período mais prolongado, mas aos finais de semana. Nós fizemos 5 fins de semana, certo? Nós começamos no último fim de semana de maio e prorrogamos agora até o último fim de semana de junho, certo? 5 fins de semana, de sexta, sábado e domingo. Perfeito. Certo? Foi assim, muito positivo. Ainda os dados financeiros a gente não tem, que ainda tem que acabar de acertar muitas coisas. Então a gente ainda não tem, mas positivamente foi muito positivo, e eu até gostaria, se me permitir, fazer um agradecimento a todos o comércio que colaborou, o público que participou todas as noites da quermesse lá conosco, certo? Então a todos vocês o nosso muito obrigado, que Santo Antônio interceda por cada um de vocês e suas famílias. É interessante ver isso, né, Wagner? O quanto a comunidade abraça. E o número de voluntários que todos os anos tem. Tem, muitos voluntários mesmo, se dedicam assim, como dizer, de corpo e alma, certo? Vão assim, com uma alegria fora do comum e colaboram com a gente, sendo voluntários. Às vezes não faz parte de movimento nenhum da igreja, certo? Mas a espontaneidade desse pessoal é fora de série. E também o pessoal, o público que sempre nos prestigiou. Sem dúvida. Ainda existe a tradicional figura do festeiro? Existe, tem os festeiros, certo? Essa é uma parte que compete a mim, certo? Na quermesse eu tenho os festeiros, tem as casas comerciais da tómbola, né? E as prendas ali ficam tudo comigo, reservado num local ali. Isso compete a mim. Perfeito. E o festeiro acaba sendo aquela figura que ajuda a movimentar nos dias especiais, né? Leva os amigos, família. Exatamente. É uma quermesse assim que aliás, todas elas são familiares. Porque às vezes a mulher fala assim, eu não vou querer fazer janta, não sei o que tem, então vamos para a quermesse. Esse ano, por exemplo, nós tivemos 2 noites lá, em que nós fomos pegos até de surpresa, porque chegou 2 famílias
para comemorar 2 aniversários, certo? E foi muito bom, foi muito positivo, foi até alegre, porque a família foi comemorar o aniversário de um, que era o chefe da família da casa, né? E de outro foi de uma senhora. Então, foi muito bom, muito positivo. Quer dizer, congregou mais o laço familiar. Acabou tendo um movimento Certo. extra. aí, né? Extra, que a gente não esperava aquilo, certo? Então, graças a Deus, nós conseguimos acertar as posições e foi uma noite muito agradável. Perfeito. Certo? Na questão dos 5 finais de semana aí, né? Sempre que se faz ano a ano, se faz a quermesse com um objetivo, né, para se realizar tal ação, uma reforma, uma manutenção, uma ação. Certo. Vocês conseguiram atingir aí, Wagner? Esse ano nós fizemos, o ano passado também. Então, esse ano nós levantamos um valor financeiro de R$6.000, certo? Então, nós distinguimos uma importância por sábado, certo? O primeiro sábado foi R$500, o segundo foi 500, o terceiro foi 1.000, certo? O quarto foi mais 500, aí o último dia foi mais 500 e mais 3.000, que deu um total de R$6.000, certo? Perfeito. Então, quer dizer que, assim, me parece que a pessoa que ganhou o prêmio maior dos 3.000, comentários que a gente escuta, porque eu não conhecia a pessoa, eu não conheço a pessoa que ganhou, mas que foi muito bem empregado, que é uma senhora que estava precisando. Então, a gente fica feliz de saber que, às vezes, indiretamente, você está colaborando com terceiros que foi lá para arriscar uma sorte e conseguiu isso. Sem dúvida, sem dúvida. E de ter uma questão que é uma ação que, além de tudo, reúne as pessoas, congrega os amigos. Exatamente. Né? E essa arrecadação, a gente tem algumas finalidades já. Nós temos que terminar o salão paroquial, lá ao lado da casa paroquial, né? E nós temos que começar a fazer uma reforma aqui no recinto da quermesse, certo? Temos que já modificar algumas coisas. É a intenção da gente preparar adequadamente, para depois você poderá fazer uma alocação para uma festa, alguma coisa de evento. Então, isso é interesse e está na nossa memória de fazer isso. Perfeito. Certo? Perfeito. Como a gente falava, né, a gente tem aí o santuário coordenando não só a área do santuário ali, mas o Santo Antônio e também aqui a Vila Lídia e o Menino Jesus de Praga, aqui no Riachuelo. Que é no Riachuelo. Então é uma área paroquial grande, né, Wagner? Uma área, exatamente. Nas divisões para as paróquias, e essa ficou para o santuário. Depois tem a Santa Rita, tem uma área muito grande também. A Imaculado do Coração, que é a Santa Cruz, também tem uma área grande. A São Sebastião, o Nossa Senhora de Fátima e Santa Luzia, quer dizer que foi dividido as áreas, e são áreas em que as paróquias têm um amplo e vasto campo para poder se tomar conta de acordo e precisando muita colaboração de cada bairro. E tem essa questão geográfica, mas hoje a paróquia ela não é muito geográfica, né? Não. Porque às vezes o sujeito ele mora em outro bairro, mas ele é devoto de Nossa Senhora Aparecida, então ele ajuda naquela igreja específica. Exatamente. Aliás, a Nossa Senhora Aparecida, ela é devota na cidade inteira, certo? Então, não é só o bairro da Vila Lídia que é devota, é a cidade inteira que é devota de Nossa Senhora Aparecida. Santo Antônio já não é tanto assim quanto a Nossa Senhora, mas tem um grau de pessoas, certo, que são devotos de Santo Antônio. Perfeito. A gente percebe, Luciano, quando foi feita a trezena de Santo Antônio agora. As missas durante os 13 dias, a capela sempre permaneceu cheia. E a gente percebe até o trabalho da própria comunidade mesmo, né? Quando vocês fizeram a reforma, o quanto os devotos auxiliaram aí. Auxiliaram e auxiliam, né? Até quero aproveitar a oportunidade que no dia 13, que foi o dia de Santo Antônio, após a missa da noite, que até teve uma chuvinha que atrapalhou algumas coisas, mas no recinto da barraca foi feito lá um quentão, um chá, uma pipoca, para servir o pessoal que estava lá, né? Então, quer dizer, aquilo é uma coisa que você
É pouca coisa, mas você consegue atrair muita coisa de bom. Sem dúvida. Certo? Porque é trabalhar com comunidade, né, Wagner? Trabalhar com Não é comunidade. Você tem que trabalhar com a comunidade. E você trabalhando, ela te dá um retorno. Você pode ter certeza disso. Não vou dizer que vem hoje, não. Mas você pode esperar futuramente que alguma coisa de bom vem sobre isso daí. Certo? Sem dúvida. O santuário, a gente já noticiou aqui, né, a questão das novidades, com monitoramento de câmeras, a questão agora das películas que estão sendo colocadas para proteger. Exatamente, né? E agora vamos partir para a festa do padroeiro, né? Que é dia 6 de agosto. Então nós temos todo o mês de julho trabalhando em cima da festa do padroeiro. Perfeito. Mas aí eu vou deixar para o Padre Pedro falar, né? Sem dúvida, né? E que é uma tradição que o Padre Pedro está querendo resgatar aí. A imagem, né, do padroeiro da cidade, né? Sem dúvida. E o próprio, eu sempre converso aqui a respeito até do próprio santuário, né? Exatamente. O quanto que a gente ficou muito focado só na questão do Portinari, né? Esqueceu das outras coisas. Dos vitrais, que são fantásticos também, né? Que também são feitos por um artista consagrado. A questão das relíquias que existem lá. Que existem lá dentro. Certo, são coisas valiosas. Sem dúvida nenhuma. A Miriam participando aqui, parabenizando pelas ações, diz que a quermesse esse ano estava maravilhosa e que é muito bom ver a comunidade confraternizando naquele local. É Miriam, né? Isso. Muito obrigado, Miriam. Nós que agradecemos a todos vocês. E de fato é o que a gente coloca aqui, né? Quanto mais existe esse laço de união, é até mais fácil trabalhar, né, Wagner? É mais fácil. Você tendo esse laço com o público, é muito mais fácil. E projetos para demais ações, né? Vocês fazem só a quermesse Santo Antônio dentro da paróquia? É o que o Gilmar pergunta. Ou haverão outras quermesses nesse ano? Não, temos. Esse ano, como é que chama o rapaz? Wagner, seu xará. Meu xará, o xará é o seguinte, esse ano nós já fizemos, em março, uma ação entre amigos, certo? Lá no salão paroquial. Agora nós fizemos a quermesse de Santo Antônio. Estamos partindo para a parte religiosa, que é o padroeiro da cidade. Depois a gente participa da São Genaro. Logo após a São Genaro, nós temos a quermesse de Nossa Senhora Aparecida no Vila Lídia. Certo? Então, esse é um quadro do Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Perfeito. Quando se pensa na diversidade de ações, né, porque a gente tem o calendário de atividades, de festejos, o calendário religioso. Exatamente. Então é muita coisa, né? É muita coisa, certo? Mas a gente tem que estar sempre atento a tudo, certo? Aí a gente não pode querer abraçar o mundo, temos que dividir um pouquinho para cada um fazer as suas obrigações. Se você for tentar abraçar o mundo, você não faz nada. Sem dúvida. A Cláudia perguntando, né? Quem quiser colaborar ou auxiliar com as ações e com essas tarefas, como é que deve proceder? Por exemplo, nas quermesses, é só você se direcionar direto na quermesse, certo? Você pode me procurar, tem o Guilherme, tem o Mauro, qualquer um de nós, tentando você que quer ajudar, você quer colaborar com a gente. Na mesma hora a gente vai ver o setor que nós estamos necessitando para te encaixar, para você nos ajudar, certo? E não tem problema nenhum. A próxima quermesse, como eu disse, é lá na Vila Lídia, no final de setembro e outubro. Perfeito. Então já pode auxiliando o pessoal que gosta de doar alguma prenda, alguma ação, Já pode ir vendo, pode ir preparando, que a gente vai necessitar, sim. Certo? Maravilha. Wagner, quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição aí para divulgar as ações do santuário e da paróquia. Mais uma vez, Luciano, nós que temos que agradecer a vocês todos. Mais uma vez, deixo meu abraço para a Bernadette, certo? E a próxima agora será Nossa Senhora Aparecida, se Deus quiser, né? E mais uma vez, Luciano, muito obrigado por tudo, obrigado a todos vocês. Obrigado a todos os pessoais que colaboraram conosco nessa quermesse Santo Antônio. Nosso muito obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV e voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E nós ficamos agora com a programação da TV Brasil.